Olha, pessoal, algo que parece ser uma excelente notícia, não é mesmo? De acordo com o Tesouro Nacional, uma estimativa divulgada recentemente pelo pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional, a carga tributária no Brasil recuou para 32,4% do PIB no ano passado, né? Quem diria, Lula cortando impostos, reduzindo a carga tributária. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Será que é assim? Bom, não é assim não, e eu vou explicar para vocês onde que está a pegadinha nessa história aqui, onde que está esse problema e como esses dados aqui são qualquer coisa menos verossímeis, né? Na verdade, eles acabam nos revelando muito mais das intenções do governo de apresentar determinados números do que de qualquer transparência econômica, né? Vamos falar sobre esse tema aqui, sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esses números de 2023 supostamente representam um recuo aqui de 0,64 ponto percentual do PIB em comparação com 2022. Portanto, né? Então, essa arrecadação aí essa carga tributária, melhor dizendo, teria sido menor, né? A carga tributária aqui, portanto, né? Você certamente sabe disso, é o total arrecadado pelo governo, todos os tributos cobrados e recebidos pelo governo em determinado período, no caso aqui, durante o ano de 2023, dividido pelo PIB total. E aí você tem um percentual em cima disso aí, como resultado disso, né, que foi de 32,4%. Então, né, menor do que os 33,07% do PIB que foram apurados lá em 2022, né? É claro que o primeiro tópico que a gente tem que abordar aqui é o tamanho dessa carga tributária, né? Eu ainda vou questionar esse percentual aqui, é muito mais. Só que, olha, só por aqui, pelos dados oficiais, o governo tira, a título de impostos, 1/3 de tudo que é produzido no país, toda a riqueza produzida no país, né? E aqui, riqueza, estamos falando também de salários e coisas do tipo, toda a movimentação econômica que é gerada. Então veja que o governo se apropria, rouba 1/3 de tudo que é produzido pela sociedade produtiva do Brasil. Olha o ímpeto desse parasita chamado Estado, né? E isso levando em conta esses números que são maceteados, né? Mas realmente essa carga tributária aqui, supostamente, né, é a menor desde 2020, né? Então uma queda aí considerável, né, de lá para cá. Aqui tem o gráfico, eu acho que não vai dar para ver muito bem com esse fundo preto, eu vou botar o fundo branco para a gente ver aqui, então depois eu volto ao normal. Mas veja aqui, portanto, é muita propaganda esse pessoal, realmente, né? Mas aqui, enfim, veja que temos o gráfico do percentual, né, da carga tributária no Brasil e está sempre nessa faixa aqui, né, indo de 31% de vez em quando aqui, né, como foi lá em 2020 durante a pandemia, o que é muito engraçado aqui, né, mas foi de 31%, chega às vezes a 33%, como foi em 2022 de fato, né? Então veja que nunca vai muito além disso aqui, tem um intervalo aqui de 2% do PIB apenas, em que a carga tributária acaba se comportando e se movendo dentro desse intervalo aqui. Então, né, voltando para o fundo preto aqui, como que a coisa é feita, como se chega a esse valor, né? Então, essa carga tributária, ela engloba todos os tributos, né? E entenda por tributos aqui não apenas os impostos, que são os principais tributos, né? Mas o Código Tributário Nacional vai elencar outras formas de arrecadação, as contribuições, que são tipo os impostos, só que com um nome diferente. É a mesma coisa, só que com outro nome, né? Bitributação, na minha opinião. Mas tem os impostos, as contribuições, tem as taxas, né? A taxa é cobrada, mas ela tem uma contrapartida específica. Você quer tirar uma certidão de determinada coisa lá na prefeitura. Então eles cobram ali uma taxa de R$25. Você paga R$25, você tem aquela certidão. Quem não precisa da certidão, quem não quer, não requisita, não paga. Então, é algo que, ao contrário dos impostos e das contribuições, é específico para determinado fim, está vinculado àquilo ali. Então, impostos, contribuições, taxas e multas também, né? E isso é aplicado tanto a nível federal, estadual e municipal. Então, somando tudo aí, é que se chega nesse percentual de 32 de alguma coisa aí do ano de 2023, sendo que a carga só da União somou quase 22% do PIB aqui
No ano passado, também uma queda em relação a 2022. No caso dos estados, foi 8,2% do PIB, também uma queda em relação ao ano anterior, o último do governo Bolsonaro, né? E os municípios aqui tiveram um aumento, na verdade, de 2,32% do PIB para 2,18% do PIB aí, né? Tem aqui também um gráfico da comparação do Brasil com a OCDE, né? Veja que a carga tributária do Brasil não está muito longe do pessoal da OCDE, tá aqui o número, essa linha verde é o Brasil, essa linha azul aqui é a OCDE, então veja que essas linhas se entrecruzam de vez em quando, né? Lá nos anos 2000 estava acima da média da OCDE, que vem subindo ano após ano, é importante frisar, isso aqui é um crescimento praticamente contínuo, né? A gente pode colocar isso, que aí no intervalo de uma década, essa carga tributária subiu quase 3%, né? Mas veja então que a carga do Brasil aqui está caminhando mais ou menos junto com o pessoal da OCDE. Isso é bom? Bem, a verdade é que a carga tributária da América Latina, que é esse tracejado amarelo aqui embaixo, é muito menor. O Brasil tem uma carga muito mais alta do que todos os pares dele aqui do subcontinente latino-americano, pelo menos assim, de forma mediana, né? Então tem uns outros gráficos aqui e tudo mais, a Miriam, então, que a gente não quer realmente ver ela, nem nada disso, mas fica a grande questão, né? Por que o ano passado nós tivemos um valor de impostos tão grandes assim, e no ano de 2022 nós tivemos cortes de impostos por parte do governo, superávit e tudo mais, e a carga tributária de 2022 acabou sendo maior que a de 2023. Por quê? O que explica esse fenômeno? Bem, o que explica é o cálculo do PIB, na verdade, né? Tudo bem, você pode questionar aqui o valor que se chega do total de impostos, se isso é real ou não, mas o principal ponto é o denominador dessa equação aí, dessa conta, que é o PIB, é o que está embaixo ali da fração, né, do traço da fração, que é o PIB. E tem vários problemas relacionados a essa métrica aí que supostamente mede o crescimento da economia, mas é algo muito questionável, sempre cito aqui, faço questão de citar esse ponto, né? Então, você tem duas formas de reduzir a carga tributária de um país, né? Como é que você reduz o resultado de uma fração? Ou você diminui o numerador, o que está em cima, ou você aumenta o denominador, que é o que está embaixo, né? Então, diminuir a arrecadação, isso aconteceu? Não, você pode ver que a arrecadação federal de 2023, na verdade, aumentou consideravelmente no que se refere a 2022, né, uma alta nominal de 4,49% e um valor aqui, embora ajustado, né, de retração, mas veja que o montante aqui realmente é maior do que o de 2022. Né? Então, você não teve uma mudança aqui, aliás, você teve um aumento, isso sim, no denominador. Né? Então, aliás, você teve no numerador um aumento aqui, mas se você quiser considerar a coisa em valores reais, em termos reais, você pode dizer que está empatado ali, não teve muita mudança. Só que o grande ponto mesmo, então, foi o fator lá do PIB, né? O PIB que está embaixo, que é o denominador, cresceu. Tivemos um aumento aí de 3% do PIB, né, no ano passado. Então, nessa situação, você consegue ter uma carga tributária menor, né? O valor tributário ali ajustado está praticamente o mesmo do ano anterior, mas o PIB cresceu. E aí vem um grande pulo do gato, né? O que fazer para o PIB crescer? Você pode fazer muitas coisas. A economia pode se desenvolver, os salários podem aumentar, enfim. Ou o Estado pode gastar mais dinheiro. E aí vem o grande problema dessa história. Sim, gastos estatais ajudam a compor o resultado do PIB, porque eles são entendidos como produtividade, coisas sendo produzidas no país. O Estado não produz nada, ele não faz nada de produtivo, ele é um ente parasitário. Ainda assim, os cálculos do PIB levam em conta gastos estatais. Então, grosso modo, quanto mais dinheiro o Estado gasta, quanto mais recursos ele desperdiça nas suas atividades, maior tende a ser o PIB. E é por isso que você vai ver países com uma economia altamente engessada, como aí a própria China, né, ou mesmo aí a Venezuela e tal, outros países que têm um valor de PIB, né, você para pensar, mas como que tem esse PIB? O Estado gasta muito, né? O governo torra muito dinheiro, isso acaba entrando para compor os números da produtividade, aí, do crescimento econômico. Então, acredite ou não, se o Estado gasta muito dinheiro, isso aumenta o PIB e tende a diminuir a carga tributária percentual, né? O percentual aqui,
que o governo cobra em relação ao PIB, né? Só que isso não faz a menor diferença. Este é o ponto, né? Essa carga tributária é mentirosa, porque o Estado não tributa ele próprio. Então você tem o PIB ali gerado pela atividade do Estado. Ainda que você desconsidere toda a questão do desperdício de recursos que isso é, da destruição de riqueza que isso representa, do quanto isso é realmente uma coisa ineficiente, um gasto ineficiente. Ainda que você desconsidere isso, você tem que levar em conta que o Estado não paga impostos para o Estado, né? Então, essa carga tributária deveria ser considerada apenas incidindo sobre a atividade privada, né? Mas a coisa acaba se misturando totalmente e chega-se nesse número que é altamente maceteado. E aí, quando nós nos lembramos que os gastos do governo aqui têm crescido mais do que o PIB há 3 trimestres, né? Que é a maior sequência, isso durante o governo Lula. Isso é a maior sequência desde os tempos da Dilma Rousseff, ou seja, é o padrão PT. Aí você para entender, né, que realmente o gasto estatal está assumindo cada vez mais aí um papel predominante, preponderante na questão da formação do PIB. Ou seja, né, conforme o gasto cresce acima do restante do crescimento da economia, o gasto estatal se torna mais relevante dentro do bolo que forma o PIB. E aí, nesse cenário, você consegue diluir a carga tributária e falar que ela está diminuindo, mas na verdade as empresas estão pagando mais impostos, as pessoas estão pagando mais impostos, né? E todo mundo está sentindo isso na carteira, essa é a verdade. Então, a resposta para a grande questão de como que essa carga tributária está diminuindo se todo mundo sente que está pagando mais impostos e o governo está fazendo imposto em cima de tudo? Pois bem, é porque o governo está maquiando os dados por meio de gastos estatais interpretados como crescimento econômico, aumento do PIB, e isso ajuda a reduzir a carga tributária, mas não ajuda a reduzir o roubo que é feito diariamente nas nossas vidas, porque desse não há número que nos faça escapar. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.